Caríssimos, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre a conquista do Oeste, a formação dos Estados Unidos. Nós temos que entender que o estudo da história norte-americana é muito importante para a gente compreender a dinâmica do mundo atual, o porquê, inclusive, que eles se tornaram essa grande potência. Por isso que, nas aulas de história, a gente estuda a formação das 13 colônias, a colonização inglesa na América, e a gente vai estudando também é, um pouco da história desse país. E a conquista do Oeste é um período de expansão territorial que vai acontecer no século XIX e que vai fazer com que os Estados Unidos ganhem esse território que eles possuem hoje em dia, esse território imenso. Os norte-americanos eles começaram a se expandir em direção ao oeste, conquistando terras de povos indígenas, sempre com a justificativa de que eles eram uma nação que tinha como grande destino a grandeza, a expansão. Daí essa doutrina chamada aí Destino Manifesto, que era uma doutrina criada, construída pelos colonos norte-americanos, que se baseava numa espécie de vocação dos Estados Unidos para conquistar a América. Como se eles fossem os continuadores dos europeus pela expansão do continente. A ideia de chegar até a costa oeste do Oceano Pacífico. É claro, isso é uma construção, essa ideia é uma construção para tentar fortalecer essa aspiração dessa jovem nação norte-americana de grandeza no futuro. Então, por exemplo, essa imagem que nós vemos aqui é uma pintura de 1872 do pintor John Guest. E esse pintor ele retrata justamente a expansão para o oeste, onde você tem a civilização representada na figura feminina, carregando fios de luz do telégrafo. Aqui ao lado vocês veem os colonos, as carruagens, o rio Mississippi aqui, né, os barcos a vapor, as locomotivas, empurrando e expulsando os animais silvestres, os bisões, os povos indígenas. Reparem que de um lado está mais claro, é o nascimento do sol, a iluminação, a ideia de iluminismo, de civilização, e de um outro lado está mais escuro, como se eles estivessem espantando as trevas, trazendo o novo. Então essa pintura é muito representativa dessa expansão para o oeste. Que, é claro, ela teve motivações diversas, como a escassez de terras agrícolas na região das antigas 13 colônias, matérias-primas para as indústrias, né? Principalmente a descoberta de jazidas de ouro e novas pastagens para os rebanhos que se expandiam. Isso tudo em paralelo, simultaneamente, foi sendo permitida essa expansão com a construção das ferrovias, que permitia integrar a região recém-expandida ao comércio da área que já estava urbanizada, já estava colonizada. Os colonos eles viajavam em família. Os ricos levavam consigo, inclusive, seus escravos. Então, nessa região, ela teve uma coexistência da prática do trabalho livre e do trabalho escravo também. Os pioneiros eles enfrentavam doenças, enfrentavam um conflito com os povos indígenas que habitavam a região
de tempos imemoriais, que defendiam, é claro, as suas terras, e enfrentaram diversos tipos de problemas, né, de ocupação, de como ocupar, como colonizar, como habitar. As regiões ocupadas pelos pioneiros deram origem a novos estados que foram aos poucos anexados aos Estados Unidos da América. E para as populações indígenas, é claro, a conquista do Oeste ela vai representar uma perda de suas terras e milhares e milhares de mortes. Os indígenas derrotados, os poucos sobreviventes, foram confinados em reservas indígenas minúsculas, como até hoje existem lá. É dessa época o surgimento daquele modelo de filme, de cinema, muito conhecido como faroeste, né? Filme do Bang Bang. Né? A Hollywood ela retratou muito esses filmes, né? Ao longo de toda a sua história cinematográfica, né? Inclusive com faroestes novos, né, que nós temos hoje em dia, como um modelo de faroeste que é o Django, né? Mas existem outros que hoje em dia, O Último Pistoleiro, Os Brutos Também Amam, são filmes clássicos dessa estética do faroeste que representa essa conquista do Oeste. Essa conquista do Oeste ela foi tão importante, ela reverberou, ela se espalhou tanto pelo mundo que nós vamos ter impacto, inclusive, no Rio de Janeiro. Nós vamos ter a Joaquim Manuel Macedo, um escritor dessa época, do século XIX brasileiro, vai escrever um conto falando sobre essa marcha para o oeste norte-americano, sobre a corrida pelo ouro. Essa marcha também ela vai ser dividida em várias etapas, ela não acontece tudo numa época só. Ela vai ser dividida ao longo do século XIX, conforme mostra esse mapa aqui dos territórios anexados. Né? Então, nós temos aqui as 13 colônias originais, à direita, em azul, e aos poucos aqui as regiões conquistadas aos poucos. O meio-oeste foi conquistado da França no Tratado de Paris, de 1883, a região também adquirida pela França da Louisiana, em 1803, a Flórida adquirida da Espanha, em 1818, essa região aqui cedida pela Inglaterra, também em 1818, depois nós tivemos em 1820 o Maine inglês também de 1842, e as regiões conquistadas, primeiro Texas em 1845, anexado do território do México, através de guerra, e a Califórnia, também do território do México, em 1848, o Oregon da Inglaterra, em 1846, e a região de Gadsden, também em 1853, do México. Então, reparem que ela vai acontecendo desde o final do século XVIII, 1783, ao longo do século XIX. E os Estados Unidos, por volta de 1850, ele já estava praticamente com seu território como nós conhecemos hoje. E reparem também esses quadrados aqui azuis, os fortes. Né? Os fortes que foram construídos aqui nessa região justamente eram os fortes de expansão para o oeste, de proteção, né? Contra os povos indígenas que habitavam essa região, mais conhecido como Fortes Apaches, né? Que eram popularmente conhecidos como Fortes Apaches. Aqui também nós vamos ver a questão das ferrovias. Né? As ferrovias ligando justamente a região do leste, a costa leste das 13 colônias, até a costa oeste, até o Pacífico. Né? Então nós temos aqui a ferrovia do Pacífico Sul, que liga a costa do Pacífico até a região da Louisiana. Nós temos aqui o Pacífico Central, a Pacífico Norte. Né? O Montes Bighorn e o Black Hills, que são áreas fortemente que eram de população indígena e eram áreas bastante organizadas desses povos indígenas, né?
Junto a essa região, os Estados Unidos, ainda no final do século XIX, vai adquirir o Alasca, da Rússia, em 1867, comprando. E depois vai conquistar o Havaí, também anexando ao seu território. Então, esse processo ele vai ocorrer ao longo do século XIX, vai ser um processo muito importante para a formação da ideia de Estados Unidos, do que nós entendemos como Estados Unidos, e vai ser um processo também que vai levar, por outro lado, a desestruturação e a eliminação, praticamente, da população indígena que habitava o território norte-americano. E sendo os poucos que restaram restritos a espaços muito pequenos, a reservas, como também hoje, muitas vezes, a gente observa em filmes ou em programas de TV. Um abraço, fiquem bem.